Memória ABC, 13 de junho de 2019. Nós conversamos agora com Álvaro Silva. Tem dois detalhes interessantes. Ele foi prefeito interino da cidade e é o único remanescente da primeira Câmara de Vereadores eleita em 1965, em Balneário, quando o Balneário Camboriú se transformou em município. Houve o período de intervenção natural. Depois da intervenção, a eleição do primeiro prefeito e a eleição da primeira Câmara, e o Álvaro estava lá. E hoje ele ainda está aqui para contar a história para a gente do que foi aquela época, a história dos detalhes que ocorreram e tanta coisa aconteceu naquele tempo que são curiosíssimas, né? Álvaro, prazer em tê-lo aqui. Queria colocar para você o seguinte, eu queria começar por um detalhe que a gente conversou algumas vezes sobre isso, eu fiz uma longa entrevista com você, e você me contou a história da emancipação, que é uma história cheia de detalhes, de complicadores que foram resolvidos através de muita gestão política, porque na época, pouca gente hoje entende isso de fidelidade partidária, tinha PSD e UDN. Não existia a lei da fidelidade, mas era impensável um udenista votar num PCDista e um PCDista votar no udenista. E o distrito da Praia de Camboriú, na época, era dominado pela UDN. Tinha dois vereadores da UDN aqui no distrito e um do PSD. Que Aldo Novaes, né? Aldo Novaes era do PSD e o Urbano Vieira. E o José Linhares era da UDN. Que era da UDN. Pois é, aí vocês encararam o negócio, nós queremos emancipar. Aí vocês começaram a enfrentar algumas dificuldades que foram superadas por algumas manobras. Exato. Porque quem tinha que votar era a Câmara de Camboriú, que era o município mãe, né? E ali tinha que votar e não havia maioria, quer dizer, vocês tinham que dar um jeito lá. O que é que aconteceu realmente? Teríamos que ter mais um, né? Porque nós tínhamos 3 do balneário e 7, lá né? tinham 4. Eram 7 vereadores. Nós precisávamos de 5. Vocês tinham, quer dizer, 4 eram votos contrários praticamente, exatamente, né? E 3 a favor. Vocês tinham que conseguir mais um. Mais um. Qual foi a manobra que vocês fizeram? Bom, na época, primeiro os maiores problemas que nós tivemos foi o problema de divisa do município, né? Porque inicialmente era da nascente do rio Camboriú até a Foz. E aí esse projeto foi levado em primeira mão, com o mapa já devidamente já definido, para depois a Câmara aprovar, né, e mandar para o governador sancionar, que era o Celso Ramos, governador. Mas Camboriú não queria abrir a mão do Colégio Agrícola de Camboriú. O grande empecilho na época era o Colégio Agrícola de Camboriú. Que deveria ficar na primeira divisão com Balneário. Lá de cá, né? Porque eles ficavam com o que hoje é a Barra, Laranjeira, a Interpraias toda. As praias agrestes. Ficavam com o litoral, nós ficávamos com o Balneário de Camboriú, a Praia do Buraco, Praia dos Amores ali, né? Praia Brava parte. E essa seria a... E a região do Rio do Meio. Nós teríamos o Rio do Meio e teríamos bastante hinterland, bastante área. Mais ou menos, o primeiro mapa, Camboriú hoje tem em torno de 200 km², nós temos 50. Ficaria mais ou menos igualitário em termos de área, né? Só que como a parte agrícola para eles era muito importante, eles não queriam abrir mão da área agrícola, e também não queriam abrir mão do Colégio Agrícola de Camboriú. E aí acabou, para não ter problemas maiores, e nós tínhamos todo o interesse urgentemente da emancipação do distrito da Praia de Camboriú, então nós acabamos aceitando o outro projeto, que já tinha o traçado da BR-101 na época. Então seria o traçado da BR-101 até o Rio Peroba, e do Rio Peroba seria os divisores de água até com o município de Itapema lá, né? E aí nós ficaríamos com toda a parte
de frente para o mar e eles ficariam com todo o interior. O que interessava para eles era o colégio agrícola e o interior. Que na época havia a tese de que era melhor aquilo ali para a economia, para a economia do né? município. Eles achavam, eu li uma história que eles diziam que não queriam praia porque praia não dava futuro. Exatamente. Era bem isso, né? É, eles diziam que a praia só servia para os alemães de Blumenau tomar banho e lazer, né? E que grande parte desses terrenos não eram próprios para agricultura, né? Uhum. Então houve esse impasse. E aí no final foi aceito essa nova sugestão de divisão dos dois municípios. Aí nós ficamos com 50 quilômetros quadrados, ficamos com toda a parte do litoral, né? E eles ficaram com todo o interior. Mas eu sei que o convencimento para vocês conseguir maioria na Câmara de Camboriú foi um vereador. Um vereador. Que eu acho que ele era gerente da Votorantim. Da Votorantim. E vocês tiveram que falar com Dr. Idro o diretor, o dono da Votorantim. Dr. Idro Antônio Prado, que era o diretor da Votorantim aqui. Que era da UDN ele, né? O vereador, esse vereador era da UDN e era o gerente lá da área de extração das pedreiras e tudo, da Votorantim. E aí então foi acertado, até quem teve mérito nessa interlocução com o doutor Ido Prado foi o Eduardo Delator. Ele era amigo do doutor Ido, né? Na época comprava cimento lá, porque ele já estava fazendo as construções aqui no Balneário de Camboriú, do edifício Além, do edifício Atlântico, do Cinerama. Então ele já tinha um contato com o doutor Ido Prado, era amigo dele. E aí falou com o doutor Ido, nós precisamos do voto do seu gerente lá das Pedreiras, para poder emancipar o município. E aí sim, claro, aí o doutor Ido Prado foi um dos que interviu com o gerente dele, funcionário dele, e aí conseguimos o voto daquele funcionário que viabilizou na Câmara a aprovação do projeto de emancipação. Então a emancipação foi por maioria simples, 4-3. É. Emancipado. Depois... Não, nós tivemos mais um vereador depois que votou conosco. É? Deles, que estava do outro lado. Que era do PSD. Ah, sim. Aquele já era de vocês. Já era. Uhum. Então, aí viabilizou exatamente, foi aí que viabilizou. Pois é, isso dá muito sentido da rivalidade que existia política naquela época entre PSD e o DN. Mais adiante houve outros episódios que a gente vai falar depois, com relação principalmente à eleição do Higino Pio, primeiro prefeito. Mas era interessante que naquela época a região, o distrito era dominado pela UDN, mas a região era dominada pelo PSD, porque o deputado Newton Cooker, que era o representante da região, que era do PSD, o Celso Ramos era governador, o Ivo Silveira era presidente da Assembleia. Depois, futuro governador, era também do PSD, quer dizer, casou tudo. Exatamente. E aí vocês usaram essa força política? Sim, usamos essa força política. O Newton Cooker ele tinha muito acesso ao governador e era amigo do deputado Ivo Silveira, que eram do mesmo partido, né? E foi o grande batalhador para a emancipação, né? Ele era amigo pessoal nosso aqui, além de ser do PSD e deputado, mas ele era amigo pessoal do Higino Pio, né? Tinha uma amizade pessoal. Tanto é que o Higino Pio, ele não tinha filiação partidária. Depois é que ele se filiou, né, no PSD para poder concorrer a prefeito, né? O Higino Pio é assunto para depois, que eu acho que esse é o assunto mais fascinante que a gente tem, apesar da tragédia, mas é um assunto fascinante pela circunstância que aconteceu a eleição dele, como é que se chegou ao nome do Higino Pio, mas é interessante observar aqui uma coisa que aconteceu quando emancipou e o governador nomeou o Evaldo Schaeffer como primeiro interventor e o distrito, o novo município, acabou não casando bem, porque o Schaeffer não era muito assíduo na cidade, ele não morava aqui, né? Até ele vinha uma ou duas vezes por semana aqui, né? E aí não houve aquilo que nós queríamos, que era que começasse o município a atividade, né? Alavancar e desenvolver e essa coisa toda. E depois? O que aconteceu? Aí nós fomos ao governador, através do Newton Cooker, e exigimos que
tivesse uma pessoa nossa aqui como prefeito provisório, nomeado pelo governador. E aí a sugestão foi o Aldo Novaes, que era vereador, e foi o que entrou com o projeto de emancipação do município e que era gerente já de uma estatal que era da Celeste, né? Então, e o Egonstein entrou onde? O Egonstein entrou muito depois, porque na época não existia a figura do vice-prefeito. Sim. Então, quem assumia era o presidente da Câmara. E na morte do Higino Pio, eu era o presidente da Câmara. Então, eu assumi no dia 3 de março, né, logo após a morte dele, eu assumi a prefeitura, né, e o doutor Egonstein, como interventor, ele veio em agosto, final de agosto, começo de setembro, né, que foi nomeado interventor. Ele ocupou o cargo de prefeito no seu lugar? No meu lugar. Porque na época tinha uma lei Mas como interventor ainda, não como prefeito? Como interventor, o Egon veio como interventor. Na época existia uma lei que os municípios de fronteira e as capitais, os prefeitos eram nomeados. E as instâncias hidrominerais Depois também. eles estenderam para as hidrominerais e para as instâncias balneárias. E enquadraram o Balneário Camboriú. Primeiro enquadrado foi Guarapari, no Espírito Santo. E o segundo município que eles enquadraram foi Balneário de Camboriú. Só que o município de Guarapari houve uma intervenção e derrubaram o interventor lá, conseguiram derrubar. E quem participou como advogado do episódio lá de Guarapari, no Espírito Santo, foi um conterrâneo nosso e uma pessoa que frequentava o Balneário de Camboriú, que era o Marcos Oise. E o Marcos Oise tinha sido chefe de gabinete do Evandro Lins e Silva, que foi ministro da Justiça na época do João Goulart, né? E tinha uma afinidade, participava de um escritório de advocacia lá, e político muito importante. E aí nós falamos com o Marcos, e ele entrou e derrubou a instância do Balneário de Camboriú em analogia ao que tinha acontecido com Guarapari no Espírito Santo. E aí então só ficou as instâncias hidrominerais, né? E os municípios de fronteira. E os municípios de fronteira. Aí foi onde você voltou para a prefeitura. Voltei para a prefeitura. Como presidente da Câmara, Como presidente da Câmara. Mas a vinda do Dr. Egonstein para o Balneário de Camboriú foi importante para nós, porque ele foi uma pessoa que a nomeação dele já foi por influência dos blumenauenses, que tinham um grande interesse no Balneário de Camboriú, porque as maiores propriedades, o interesse do Balneário de Camboriú era o pessoal de Blumenau, que foi as primeiras pessoas que compraram terrenos, fizeram residências de veraneio e já estavam pensando em fazer investimentos aqui e tudo. E aí, como o doutor Egonstein era, durante o governo do prefeito Carlos Curtis Zadrożny, eles já prestavam um serviço de assessoria para a prefeitura de Blumenau, inclusive o projeto da Beira Rio e outros projetos lá de Blumenau, foram feitos pelo escritório do Dr. Egonstein. E ele tinha uma construtora bastante importante que construía os maiores prédios e indústrias e tudo de Blumenau. Aí disse, a pessoa certa é o Dr. Egonstein, né? Pessoa que tem capacidade e isso e tal. E ele veio, mas ele veio aqui, a primeira coisa que ele fez foi sentar conosco, né? No meu caso, os vereadores e tudo, e disse, olha, eu vim aqui para somar. E na época a Artex mandou um engenheiro deles. Que era dos Zadrożny, né? Que era da Artex, que era dos Zadrożny, né? Que era o Dr. Rui Meinberg, que era um cara assim, tipo
o Kratz, Edson Kratz, um alemão, um tocador de obra e um cara super competente também, e pessoa de confiança do Dr. Egonstein, né? Aí o Dr. Egon vinha aqui 2, 3 vezes por semana, vinha aqui, mas quem tocava mesmo a parte de obras e tudo isso, e os novos projetos, né, do sistema viário, tudo isso, era o Dr. Rui Meinberg. E os funcionários da prefeitura, que era da época do Pio e que eram meus assessores depois, ele não mexeu com ninguém, Dr. Egon. Deixou tudo como estava? Não, só trouxe o Rui Meinberg aqui como a pessoa de confiança dele para tocar a prefeitura quando ele não estava, né? Quando ele não estava. Ademar, nós vamos dar uma parada agora com o Memória ABC, mas depois, no outro bloco, tem umas abordagens interessantes com relação, por exemplo, como é que começou a obra da Avenida Atlântica. Você tem uma história sobre isso. Essa rivalidade feroz entre PSD e UDN na cidade, a eleição do Higino Pio, a morte do Higino Pio e a sua terceira posse na Câmara, quando o Higino Pio assumiu 2 vezes antes, e depois, na qualidade de presidente da Câmara, também assumiu após a morte dele. E essa história de Balneário Camboriú tem muitos aspectos fascinantes e o Álvaro Silva tem na cabeça dele e na vivência dele toda essa história para contar para a gente. Memória ABC volta já. Você está acompanhando Memória ABC. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Meu nome é Igor Amorelli. Sou triatleta profissional. Pedalar faz parte da minha rotina. E sou uma vida em cima da bicicleta. Um sorriso diz muito sobre uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele pode esconder o que realmente está acontecendo. Não se feche para o mundo. O peso das suas dificuldades não precisa ser carregado sozinho. Sempre é tempo de recomeçar. Se você precisa de ajuda, não hesite em pedir. Uma conversa pode salvar uma vida. Fale com a gente. Viver é sempre a melhor opção. Programa Abraço à Vida. Prefeitura de Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória ABC. Memória ABC, conversando com Álvaro Silva, remanescente da primeira Câmara de Vereadores da cidade, de 1965, e ex-prefeito interino por 3 vezes, né, Álvaro? Você foi durante a época da emancipação, depois foi com a morte do Higino Pio, e a gente vai falar nesse bloco exatamente desse episódio triste da cidade, trágico da cidade, que foi a morte do seu primeiro prefeito dentro do regime militar, dentro do 5º Distrito Naval, em Florianópolis. Mas eu queria começar por uma outra situação que muita gente discute hoje a realidade da cidade, o paredão de prédios na beira-mar, etc. e tal. Isso é do plano diretor. E você sabe que não era assim no começo, o plano diretor não era nada disso, eles mudaram depois, né? Depois. Como é que era antes? O caso do plano diretor foi o seguinte, quando quem é que fez o primeiro plano? O governador Ivo Silveira, quando foi governador, ele
frequentava o balneário de Camboriú porque ele tinha um apartamento ali no prédio Edifício Atlântico, que era da família Delator, do Sr. Eduardo Delator. E ele era muito amigo nosso, né, do Newton Cooker. E aí uma empresa francesa estava fazendo um projeto de aerofotogrametria para o Estado, que o Plameg tinha contratado. E um dia, praticamente quase todos os finais de semana, com raras exceções, às vezes ele tinha outro compromisso em outros municípios, mas quando o Ivo Silveira tinha folga, ele vinha para o balneário de Camboriú. E ficava aqui com o final de semana, e nesse período a gente sempre se reunia com ele. Ele se tornou muito amigo do Higino Pio, muito amigo mesmo, né? E o Cooker já era amigo do prefeito também, né? Então, ali um dia ele chegou e disse assim, olha, eu vou dar um presente importantíssimo para o balneário de Camboriú. A Serete está fazendo um serviço no governo do estado, através do Plameg. Eu vou falar com o doutor Anísio Alberto, para ele incluir o município do balneário de Camboriú para fazer essa aerofotogrametria, que vai dar condições para vocês fazer todo o planejamento da cidade e todo o cadastramento da cidade, saber o que já existe e o que não existe, não é? E realmente isso foi importantíssimo, porque esse serviço foi feito, não é? E depois ainda, em extensão, ele falou com a Serete, o grupo da Serete, para fazer um plano diretor do balneário de Camboriú baseado naquele levantamento que tinha ali, que era possível, né, fazer um plano diretor. E esse plano diretor foi feito. Foi feito e eles entregaram praticamente quase no fim do governo do Pio, né? Eu, quando já estava como prefeito também, tive acesso a esse projeto, esse plano diretor, e o encarregado da fiscalização e da implantação desse plano diretor era o Moacir Noveleto, que era funcionário do Estado na época aqui do Departamento de Obras aqui do Estado de Santa Catarina. E que o Newton Cooker conseguiu que ele pôs ele à disposição da prefeitura, né? Era funcionário estadual, para fiscalizar a implantação e assessorar na confecção desse plano diretor. E aí acabou o Armando assumindo depois a prefeitura em 70, não é? Primeiro prefeito eleito. Era para ter ido para a Câmara para ser aprovado, tinha o projeto todo pronto, já até para a Câmara de Vereadores, e esse projeto nunca foi aprovado. Mas foi pena, porque esse projeto realmente daria uma condição excepcional para o desenvolvimento da cidade, da parte de ocupação do solo, já prevendo as avenidas, não é? Ali já estava prevista a terceira avenida e a quarta avenida também. Avenida Brasil e Avenida Atlântica. Estava tudo previsto. Você colocou uma coisa interessante, que nesse plano diretor previa também um gabarito máximo para a primeira quadra de 8 andares. 8 andares. Não mais do que 8 andares. E os tudo, mais altos atrás. E tudo sob pilotis. Só sob pilotismo. Na Avenida Atlântica, sob pilotis. Para ter ventilação. Para ter ventilação e tal. E de X em X metros, acessos entre... Entende como é? Era um projeto sensacional, né? Projeto... Era moderno hoje e feito naquela exatamente. época. Né? Então, no bairro das Nações, de acordo com a área do terreno, podia fazer 20 andares, talvez, não sei quanto. Era o contrário de Era o contrário de hoje. Era assim, né? Hoje é assim. Uma escada, começa o mais alto na frente e o menor atrás. Bom, Avenida Atlântica tem muitas versões sobre quem foi o pioneiro, quem abriu realmente, quem fez o trabalho de abertura e implantação da Avenida Atlântica. Qual é a história? A Avenida Atlântica, ela começou a ser aberta paulatinamente. Entende como é? Primeiro,
Não foi de uma vez só? Foram aterrando primeiro até onde é a van hoje, foi o primeiro trecho que foi aterrado e feito uma rua para ter acesso até ali. Na parte sul não tinha, na parte norte não tinha esse aterro. Só na parte sul é que teve, até lá onde é a van hoje, né? E os proprietários da parte sul, da parte norte principalmente, todas as ruas iam até a praia e os acessos para essas propriedades. E aí eram tudo via a praia mesmo, né? Não tinha estrada, não tinha acesso. Mas teve o caso do Muro de Arrimo, né? Quem implantou o Muro de Arrimo foi Aí foi feito o projeto do Muro de Arrimo, em toda a extensão. Já tinha um ou outro pedaço de Muro de Arrimo, muito pouco, aqui em direção ao sul. Aí foi feito todo o projeto em toda a extensão, e quem implantou foi o Higino Pio, no governo do Higino Pio, que foi feito 6.300 metros de Muro de Arrimo. Quer dizer, pode-se dizer que foi o Higino que começou, então? Começou e terminou o Muro de Arrimo. Toda a extensão do Muro de Arrimo foi começada e terminada no governo do Higino Pio. Aí, depois foi feito o aterramento e as condições de tráfego. Né? Aí, inclusive, houve uma ajuda grande de Blumenau, de Brusque e de Itajaí, que eles cediam os caminhões e as máquinas, carregadeiras, etc., durante um período para fazer o aterro todo entre o Muro de Arrimo e as propriedades, que já tinham todas implantadas, já tinham coisa. Então foi feito nessa época. Depois desse aterro, quem fez a pavimentação da Avenida Atlântica com lajota foi no governo do Armando Guislandi, primeiro governo dele. Aí houve a implantação total de toda o... Bom, duas coisas aqui da sua participação na prefeitura, naquele período provisório, foi a fundação da primeira sociedade de ensino médio, a Sociedade Bruno Silva. Fundação de Ensino Bruno Silva. Isso. Vocês formaram mais de 700 alunos, aí também o começo do Mobral, o famoso Mobral. Aqui, o primeiro exame de seleção da Escola Agrícola. Também participei. De Camboriú, ligado à Universidade Federal. Você teve naquele curto tempo ali, deu para fazer obras importantes, aí, teve trabalhos importantes em favor da nossa... Na época, a gente teve uma preocupação grande, o seguinte, porque eu tive a oportunidade, diversos amigos meus que tinham condições financeiras, de cursar uma faculdade, etc., porque eu fui para internato no Colégio Santo Antônio, meus amigos daqui todos foram internos no Colégio Santo Antônio também, que eram as condições, porque no balneário de Camboriú, e mesmo Itajaí era precaríssimo já no ensino de ginásio e científico nem existia. Falava em segundo grau, né? Não existia. Então aí eu tinha uma preocupação com isso. E aí foi que surgiu a ideia da gente fazer uma fundação, né? Abrimos essa fundação primeiro com curso de contabilidade, depois edificações, magistério, e, por último, turismo, não é? E, nesse período, nós formamos 700 alunos a nível que tiveram condições de fazer as suas faculdades de Direito, que fizeram até de Medicina, teve gente que saiu do nosso colégio e fez vestibular de Medicina, fez Engenharia e tal. Os primeiros escritórios de contabilidade aqui do Balneário de Camboriú, todos eles saíram da nossa escola, do nosso curso, né? As professoras com melhor condições também saíram do curso de magistério, né? E então foi uma contribuição que a gente achava que era uma fundação sem fim lucrativo, né? Os professores, grande maioria, trabalhavam não por interesse financeiro, mas mais por um voluntariado, né? Nós tivemos o Dr. Maurício Dávila, que foi
o primeiro juiz de direito do Balneário de Camboriú. Uma vez eu convidei ele, disse, não, eu vou lá, vou dar aula, tá? Não. E estava disse, olha, doutor Maurício, só que, não, financeiro não tem, não tinha essa preocupação. Não. E aí, doutor Félix Rajas, que era advogado, e muitas pessoas daqui que tinham condições já, a gente foram professores lá, mas sem muito interesse financeiro. Foi aí que a gente teve condições de viabilizar, dar bolsa para quem não tinha condições. Quem tinha melhores condições pagava uma mensalidade bastante pequena, e a prefeitura te dava uma subvenção, e aquela subvenção a gente transformava em bolsa de ensino para os alunos que não tinham condições nenhuma de pagar nada, né? Então foi assim que nós conseguimos durante 20 anos manter essa fundação e essa associação de ensino. Olha, para encerrar, deixei o assunto de propósito, porque talvez seja o fato histórico mais marcante da cidade em todos os tempos, que foi a eleição do Higino Pio. Foi de uma peculiaridade muito grande, porque a disputa era UDN-PSD, e o pessoal do PSD achava que não ia eleger, porque a maioria do eleitor aqui era vinculado à UDN. Aí o que vocês fizeram? Procurar um nome que conciliasse tudo. E acharam o nome do Higino Pio, que realmente conciliava tudo, porque não tinha vínculo partidário, e era um homem que agregava. Tinha trânsito em todas as... Conta um pouco dessa história para nós. Exatamente ele, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que seria ou o Aldo Novaes ou o Domingos Fonseca, que era do PSD, que já tinha sido vereador, já tinha sido prefeito provisório e tudo. Mas só que a gente, na época, analisou esse fato. Que tanto Fonseca quanto o Aldo Novaes do PSD, né? Do Balneário de Camboriú ser um reduto muito forte da UDN, muito forte. E aí o Newton Cooker é que deu essa sugestão. Vamos convidar o empresário Higino Pio, um cara que boníssimo, conhece todo mundo, tem uma relação muito grande com esses pescadores, com essas famílias maiores aqui do Balneário de Camboriú, que são tudo da UDN, as famílias mais numerosas e tal, de maior influência. Aí seria o Higino Pio. Aí nós convidamos ele, né? Aí ele se filiou ao PSD, né? Porque ele não tinha filiação partidária na época. Era obrigado, né? Era obrigado. E aí é que ele correu para prefeito. E realmente a gente tinha era 1.800 eleitores na época, essa primeira eleição. E a gente tinha facilidade... Ele concorreu com quem na época? Correu com Paulo Vileiris. O Paulo Vileiris. E a gente tinha facilidade nessa relação dos 1.800 eleitores, a gente conhecer praticamente quase todos esses eleitores. Principalmente as famílias, né? Esse aqui é Correia, esse aqui é Damasceno, esse aqui é tal, esse pessoal é tudo da UDN. Então nós temos que conversar com o patriarca dessa família, e a pessoa certa é o Pio, ou é um candidato a vereador que nós tínhamos na Vila Real e outro na Barra, que era o Eloy Renner e o Aquiles da Costa, que tinha influência ali. Eram pessoas que lidavam com todos aqueles pescadores, né? Tinha a parte... E economicamente eles representavam também. E aí a gente formou um grupo de candidatos da vereadores, com mais o Pio, né? E aí realmente é que viabilizou a eleição. Mas mesmo assim o resultado foi apertado. 80 votos. 80 votos, né? Quer dizer, 1.800 eleitores, não sei se votaram todos, mas 80 votos foi bem disputada a eleição, né? Foi bem disputada. Bom, aí o Higino assumiu, depois aconteceu o episódio triste da prisão dele pelos militares, denunciado por alguém, e ele acabou morrendo na prisão, agora comprovadamente assassinado. Porque houve até a comprovação do inquérito. Como é que foi aquele episódio? Você que era presidente da Câmara acabou tendo que assumir a prefeitura num momento tão difícil. A primeira denúncia que foi feita pelos vereadores da oposição, não é?
de um grupo que estava já se articulando para derrubar, né, interesses políticos, que eram todos da UDN e que tinham grande influência, né, fizeram uma denúncia contra o Pio sobre apropriação indevida. Na época, ele implantou o serviço de água, que a captação era no Rio Peroba, e ali onde hoje existe a sede da EMASA, a estação de tratamento e tal, aquela região do Fórum. Ali foi feita uma represa para a captação da água para abastecer o balneário de Camboriú. E essa rede de água passava toda dentro do terreno da fazenda do Higino Pio. Uhum. A captação não era no terreno dele, mas a passagem toda era no terreno dele. E ali os canos que ele, na época, conseguiu do governo do estado e do governo federal para a implantação do novo serviço de tratamento de água, de abastecimento de água, a prefeitura não tinha estrutura nenhuma, não tinha lugar nenhum, depósito nenhum. E ele disse assim, não tem problema, eu tenho um rancho grande lá na minha fazenda, vamos depositar lá. Uhum. E aí eles insinuaram que ele depositou na propriedade privada dele, os canos que vieram estavam todos lá depositados dentro, insinuando que ele tinha se apropriado daquele material, quando não teve nada, não era nada disso. E também na parte de calçamento, disseram que no calçamento da Avenida do Estado, da Avenida Brasil, a Avenida do Estado toda foi calçada durante a época do Higino Pio e a Avenida Brasil toda na época do Higino Pio também. O Higino Pio foi o maior prefeito que o Balneário de Camboriú já teve. Ó. Nós entramos sem ter uma pá e uma enxada, pô. No município não tinha nada, não tinha um palmo de terra, não tinha nada. E ele, todos eles, até hoje, os terrenos que a prefeitura até hoje está usando e que é do município, 80% foram adquiridos na época do governo do Higino Pio, onde está o teatro, onde está a atual prefeitura, onde está a rodoviária, onde tem as escolas, grande parte das escolas, onde tem a EMASA ali, né? Onde foi feito o núcleo residencial, aquele lá no bairro dos Estados. Tudo isso foi adquirido durante o governo do Higino Pio. Ele adquiriu, porque ele era um grande comprador de terra, particularmente, ele era uma pessoa que tinha muita, né, conhecido, né? Uhum. E quando ele entrou na prefeitura, ele implantou o mesmo sistema dele, né? Diz assim, nós precisamos comprar terreno aí para a prefeitura, precisa isso, precisa aquilo, e quando tinha oportunidade, saía um loteamento, alguma coisa. O cemitério da Barra, na época tinha meia dúzia de sepultura lá e era precaríssimo. A primeira coisa que ele fez, o Zalin fez um loteamento paralelo ali, e ele já adquiriu praticamente para ampliar mais do que o triplo daquele cemitério. Então as escolas todas do interior, foi tudo terreno adquirido no governo dele. Bom, o Pio morreu, você assumiu a prefeitura, depois de você veio quem? O doutor Ego, depois eu reassumi e depois veio o Armando Vislante. Depois de 70, elegeu 69, né? 69 foi a eleição, ele ficou até 72. Sim. Porque teve um... Eram só 3 anos, né? Para coincidir a eleição. Coincidir a eleição. Aí eu fui candidato. Depois houve um mandato de 6 anos, né? Depois veio... Não, depois o Armando... Aí veio o Meirinho, que foi... Eu disputei uma eleição com ele. Não é? Eu não pude ser candidato a prefeito naquela época, porque eu tinha assumido a prefeitura. Ah, sim, era incompatível, né? Incompatível. Aí, tudo bem. Aí o Armando, né, era um coletor aqui, quem trouxe ele para cá foi o Newton Kucher, e era uma pessoa que tinha bastante vivência política, essa coisa toda, né? Bom relacionamento. Bom relacionamento, né? E aí o Newton disse assim, olha, o candidato bom, eu conheço ele lá da Penha, que ele já foi meu cabo eleitoral, ele era ex-padre, né?
E é um cara aí que, olha, é o candidato certo para nós eleger. E aí realmente foi. Realmente né? Elegemos ele. Aí eu fui candidato contra o Meirinho. Perdi uma eleição por 26 votos. Perdi no dia. Uma bobeada e tal. Eles tomaram conta da... Deixou de falar com a família e perdeu a eleição. É, exatamente, mais ou menos isso. E aí depois nós reelegemos o Armando novamente. Né? O Armando teve 2 mandatos. Naquele tempo não tinha reeleição direta, tinha que passar uma eleição e eleger na outra, né? Tá certo. Álvaro Silva, obrigado para você. Um abraço grande aqui, prazer em tê-lo aqui no nosso Memória ABC. Memória ABC é um programa para moradores contarem as suas histórias de Balneário Camboriú. É um registro produzido pelo Legislativo da sua cidade para as futuras gerações. Memória ABC vai ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. Falamos com Álvaro Silva, remanescente da primeira Câmara de Vereadores da cidade e ex-prefeito interino por 3 vezes de Balneário Camboriú. Um abraço.